Era como se o universo inteiro prendesse a respiração naquela noite silenciosa, quando uma estrela desconhecida rasgou o céu e acendeu um mistério que nenhum rei, nenhum sacerdote e nenhum império ousaria ignorar. Enquanto Jerusalém dormia envolta em tradições frias, 3 viajantes distantes observavam a luz incomum que cintilava acima do deserto como um chamado direto ao coração humano. Um convite irresistível que parecia atravessar séculos de profecias para despertar neles a certeza de que algo divino havia tocado a terra. Não era apenas uma estrela, era um sinal vivo, pulsante, carregado de propósito, capaz de mover homens sábios a abandonar palácios, tesouros e rotina para seguir um caminho sem garantias, guiados apenas pela fé. E antes que qualquer um pudesse compreender, aquela pergunta começava a ecoar como um trovão sagrado, uma pergunta que faria reis tremerem, sacerdotes se inquietarem e corações humildes se alegrarem. Onde está aquele que é nascido o Rei dos Judeus? Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Essas palavras ecoavam entre os corredores silenciosos do palácio e, ao mesmo tempo, pulsavam no coração daqueles viajantes que deixaram para trás suas terras, riquezas e confortos. Eram filósofos, observadores atentos da criação, acostumados a distinguir simples brilhos de verdadeiros sinais, e perceberam que aquela estrela não pertencia ao curso natural dos céus. Enquanto muitos ao redor deles viviam presos à superstição, esses homens reconheciam na luz celestial um chamado profundo, como se o próprio Deus estivesse abrindo um caminho diante deles. Ao estudarem as antigas profecias, recordaram Balaão e suas palavras preservadas por gerações, percebendo que o anúncio do Messias finalmente tocava a terra. Viram os magos uma luz misteriosa nos céus, naquela noite em que a glória de Deus inundara as colinas de Belém. E quando o brilho se dissipou, surgiu diante deles uma estrela incomum, cuja presença parecia viva e intencional. Não era estrela fixa, nem planeta, e seu movimento despertava neles um pressentimento sagrado, como se aquela luminosidade guardasse uma mensagem dirigida apenas aos que buscavam a verdade. Consultaram sacerdotes e filósofos, reviraram rolos preservados por gerações, até que encontraram as palavras antigas. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. A pergunta queimava em seus corações: seria aquela luz o anúncio do prometido? Em sonhos foram instruídos a partir e acolheram essa revelação como chama divina que crescia dentro deles. Recordaram Abraão e seu passo ousado rumo ao desconhecido, sem saber para onde ia. E, movidos pela mesma fé, prepararam presentes dignos daquele a quem procuravam. Mesmo viajando à noite para não perder a estrela, caminhavam com alegria, discutindo profecias, recitando tradições e sentindo no íntimo o testemunho do Espírito Santo fortalecendo sua esperança a cada passo. Ao chegarem à terra de Israel, descendo pelo Monte das Oliveiras com Jerusalém diante deles, o coração dos magos se enchia de expectativa, pois a estrela que guiara cada passo finalmente pairava sobre o templo antes de desaparecer, como se entregasse os viajantes à própria fé que os movera até ali. Contudo, a recepção que encontraram contrastava profundamente com a esperança que carregavam. Em vez de júbilo pelo nascimento do rei prometido, depararam-se com olhares frios, respostas incertas e rostos marcados por inquietação, como se a simples menção do Messias fosse afronta ou ameaça. No templo, onde esperavam ouvir ecos de adoração, perceberam apenas tradições repetidas com orgulho, enquanto os sacerdotes exaltavam sua própria piedade e condenavam outros povos como indignos, ignorando que aqueles estrangeiros buscavam a verdade com mais sinceridade do que muitos ali. A notícia de sua chegada espalhou-se rapidamente, alcançando o palácio de Herodes, cujo coração endurecido se perturbou ao ouvir sobre o nascimento de um rei que não poderia controlar, e a velha sombra de sua violência renasceu ao sentir o trono estremecer sobre uma promessa que não vinha dos homens, mas do céu. Herodes, ao ouvir rumores sobre um rei recém-nascido, sentiu a velha chama da suspeita erguer-se ferozmente dentro de si, imaginando que sacerdotes estrangeiros tramavam sua queda.
Conteve, porém, o ímpeto de desconfiança e recobriu o rosto com falsa serenidade, disposto a vencer por astúcia aquilo que temia não conseguir enfrentar pela força. Chamou então os sacerdotes e escribas, exigindo que declarassem onde, segundo as Escrituras, nasceria o Messias. A forma como consultaram as profecias o irritou profundamente, pois julgou ver ali a ocultação deliberada. Sob autoridade que ninguém ousasse desafiar, obrigou-os a declarar o local, e eles responderam com as palavras preservadas: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo de Israel. Mateus 2:6. Os magos, fingindo alegria, convidou os magos em segredo e disse: perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore, ocultando a tempestade que rugia em seu coração. Os sacerdotes, que já haviam ouvido dos pastores o anúncio dos anjos, permaneceram indiferentes, e agora eram os próprios estrangeiros que repetiam diante deles a pergunta que deveria ter incendiado Jerusalém: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. Então o orgulho e a inveja cerraram a porta à luz, e aquilo que poderia ter sido um momento de alegria divina transformou-se em resistência amarga. Se pastores e magos estivessem certos, os rabinos seriam expostos em sua pretensão de guardiões exclusivos da verdade, e isso era intolerável para corações que confundiam honra própria com devoção. Recusaram-se a crer que Deus falasse a gentios ou humildes, e o que soou em Jerusalém como esperança para alguns foi rotulado por eles como fanatismo. Assim começou a rejeição de Cristo pelos líderes, uma rejeição que amadureceu até ódio declarado. Os magos partiram sozinhos, envoltos pela sombra da noite, mas renovados pela alegria ao ver novamente a estrela que os guiou até Belém. Lá não encontraram escoltas, palácios, nem sinais de grandeza terrena. Encontraram apenas a simplicidade de um lar humilde e o silêncio que envolvia o menino. E foi nesse silêncio que reconheceram a promessa, ajoelhando-se diante dele conforme está escrito. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. Ajoelharam-se diante da divindade velada em carne frágil, oferecendo ouro, incenso e mirra. E o céu testemunhou uma fé sobre a qual o próprio Cristo declararia mais tarde: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. Os magos, ainda ignorando os desígnios sombrios de Herodes, preparavam-se para retornar a Jerusalém e relatar o êxito de sua busca. Mas durante a noite, a voz divina os alcançou em sonho, advertindo-os a não voltarem ao rei e a retornarem por outro caminho, protegendo assim o menino de intenções que desconheciam. Ao mesmo tempo, José recebeu ordem semelhante, quando o anjo lhe disse: e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2:13. Palavras que despertaram nele firmeza imediata. Levantou-se durante a noite, despertou Maria com a urgência de quem sabe que o céu acabara de lhes traçar um caminho de proteção. E juntos partiram rumo ao Egito, caminhando sobre o silêncio profundo que envolve os que confiam mais na obediência do que na compreensão plena. Assim, enquanto Herodes conspirava na escuridão, Deus atraía a atenção de toda a nação para o nascimento do seu filho, por meio dos magos, de suas perguntas e do temor despertado entre líderes e povo, tornando impossível ignorar que algo grandioso havia tocado a terra. Satanás movia suas forças com o propósito de sufocar a luz que havia descido ao mundo, tentando atingir o menino antes que sua missão florescesse. Contudo, aquele que guarda Israel sem jamais dormir, estendia sobre Jesus uma proteção inquebrável. O Deus que sustentara Israel com maná e preservara Elias em tempo de seca, preparou em solo estrangeiro um abrigo seguro para a jovem família, usando até mesmo as dádivas ofertadas por gentios para suprir cada passo da jornada rumo ao Egito. A oferta dos magos tornou-se a primeira a repousar aos pés do Redentor, selando um profundo privilégio de serviço. Assim como eles consagraram seus tesouros, cada coração que se entrega a Cristo também o honra com aquilo que possui de mais valioso: dons, capacidades, recursos e vida.
Enquanto isso, em Jerusalém, Herodes ardia em impaciência pela demora dos magos. A ausência prolongada alimentava suspeitas e a irritação diante da possível deserção inflamava-lhe o orgulho ferido. Sentindo frustrada a própria astúcia, decidiu recorrer à força, determinado a esmagar qualquer esperança de que outro rei pudesse surgir entre os judeus. Imediatamente partiram soldados rumo a Belém, carregando a ordem sombria de eliminar todas as crianças de 2 anos para baixo. E os lares tranquilos da cidade de Davi tornaram-se palco de um sofrimento que já havia sido anunciado séculos antes, quando a profecia declarara: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Mateus 2,18. Assim se cumpria um lamento antigo, testemunhando a dor que o pecado havia permitido entrar no coração da nação. Se tivessem caminhado na humildade e na fidelidade, Deus teria frustrado a fúria do rei, mas afastaram-se da proteção do Espírito, buscaram nas Escrituras apenas o que inflasse seu orgulho e transformaram a missão do Messias em bandeira de exaltação própria. Esse desvio despertou ódio e medo nos governantes, e aquilo que Satanás planejara contra o Salvador recaiu sobre o próprio povo, enquanto Herodes, após manchar o reino com a morte de inocentes, caminhava para o fim terrível que nem poder nem astúcia poderiam evitar. Por entre as sombras que ainda pairavam sobre a terra após a morte de Herodes, José recebeu novamente a orientação divina que guiara cada passo desde o nascimento de Jesus. Um anjo apareceu-lhe no Egito, ordenando que retornasse à terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. No coração humilde do carpinteiro, reacendeu-se o desejo de fixar residência em Belém, a cidade de Davi, onde o herdeiro prometido parecera encontrar seu lugar natural. Mas, ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia em lugar do pai, temeu que o ódio que inflamava Herodes pudesse agora pulsar com ainda mais violência. Arquelau, o mais semelhante ao pai em crueldade, iniciara seu governo tingindo Jerusalém em sangue, quando milhares foram mortos pelas tropas romanas. Assim, guiado outra vez pelo céu, José desviou-se para o norte, retornando a discreta Nazaré, onde Jesus cresceria longe das tensões religiosas, para que se cumprisse a profecia: ele será chamado Nazareno. Mateus 2,23. Protegido pela simplicidade da Galileia e o culto dos olhares invejosos que buscavam destruir sua missão. Tal foi a acolhida que o Salvador encontrou ao entrar no mundo. Portas fechadas, corações endurecidos e governantes dispostos a derramar sangue para proteger seus tronos frágeis. Desde o primeiro instante, parecia não existir repouso para o infante redentor, nenhum lar seguro onde pudesse descansar sem que a sombra da morte se aproximasse. A humanidade, que ele mesmo criara e viera resgatar, mostrava-se incapaz de protegê-lo. Deus não podia confiar seu amado filho às mãos dos homens, pois até mesmo aqueles que aguardavam o Messias estavam cegos, orgulhosos e espiritualmente adormecidos. Assim, o pai comissionou anjos para velarem pelo menino, guiando José em cada deslocamento, frustrando os planos de tiranos e abrindo caminhos invisíveis no deserto da insegurança. Esses mensageiros celestiais o guardariam até que ele cumprisse plenamente sua missão, oferecendo vida àqueles que planejavam sua morte, entregando-se, no tempo determinado, às próprias mãos daqueles que viera salvar. E enquanto a jornada dos magos se encerra aos pés do menino que mudou o destino do mundo, somos lembrados de que a mesma luz que guiou aqueles viajantes ainda brilha sobre cada pessoa que decide buscar a verdade com sinceridade. A história deles não termina no passado. Ela continua viva hoje, sempre que alguém escolhe seguir a voz de Deus, mesmo sem enxergar todo o caminho, confiando que cada passo de obediência abre portas que nenhum poder humano pode fechar. Se esta mensagem tocou seu coração, convido você a refletir sobre o quanto o céu moveu estrelas, anjos e profecias apenas para revelar Jesus ao mundo e continua movendo tudo para alcançar você. Muito obrigado por assistir até aqui. Seu apoio, seu like e seu comentário ajudam esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Que a luz que brilhou em Belém também ilumine sua vida
e o conduz em cada decisão. Que Deus te abençoe profundamente.